ouvi isso aqui, já vi isso aqui várias vezes antes. Ou alguma novidade, tem alguma coisa interessante. Daniel Lopes e Rony Vernet comentam sobre ufologia e como os Estados Unidos têm lidado com os projetos secretos em âmbito legal. Assista até o final e comente. Por que eles estão soltando isso nesse momento? Tem algum ganho político? O que está acontecendo? Isso aí começou em 2017, lá no governo Obama, final do governo Obama ainda, quando o New York Times soltou uma matéria chamada Black Money Glowing Auras, dinheiro negro e auras brilhantes, onde eles revelaram que tinham 22 milhões de dólares que tinha sido colocado num órgão do governo, na época chamava ATIP, ou ALSAP, tinham 2 nomes, e eles falaram, estão pesquisando. E foi um choque porque desde a década de 60, Livro Azul, vários outros projetos, eles falavam que nunca interessaram em pesquisar isso, não valia a pena, gasto de dinheiro, e por trás dos panos eles pesquisando. Então sai no New York Times, e ligado naquela época, o New York Times muito ligado ao Partido Democrata, a Obama naquela época, e aí o Obama na época não se pronunciou, muita gente começou, vários cientistas começaram, Harvard, começaram a interessar em criar projetos por conta dessa matéria do New York Times, e aí começou a evoluir. O que aconteceu a partir daí? Entrou o Trump em 2018, né? E os deputados de ambos os partidos ficaram revoltados porque eles não sabiam que esses milhões de dólares estavam sendo colocados nesse programa. Ele falava, não, peraí, temos que... A gente tá aqui à toa, então? A gente que aprova, faz legislação e tá aqui à toa? Então foram atrás, começaram a ficar bem raivosos com isso, começaram a perseguir para saber de onde é que estava vindo o dinheiro que a gente tinha aprovado, etc. Entendi. E aí começaram, desde então, a ir atrás de todas as agências da CIA, da FBI, da Força Aérea, pesquisar esse assunto. E começaram a criar leis. Então foram evoluindo. Em 2019, 20, 21, várias leis foram criadas para ir revelando informações. E aí, nesse meio tempo, um vídeo ou outro era revelado. Não igual a esses que passaram aqui, esse flocão de neve. Algo menos, assim, estonteante, assim, menos grave, assim. Como o quê? O que era menos grave? Pontinhos de luz, esferazinhas passando de longe, né? Aquilo que tinha pouco impacto, dava pra você... isso daqui é uma, sei lá, uma luzinha. Não era uma porra de um flocão de neve bem evidente que é um troço esquisito voando, né? Tá. E dessa assim, vez foi. E proposital. Era como se fosse assim, deputado, você tá me enchendo o saco aqui? Eu vou te dar aqui uns videozinhos. Eu vou revelar pra falar que eu tô trabalhando aqui e não tô acobertando o assunto. Só que os deputados são malandros, né? Tem muito tempo de político e foram indo atrás, até que conseguiram conhecer os denunciantes. Quem são os denunciantes? Os caras que tiveram contato com os programas de recuperação e engenharia reversa. O que é isso? Caiu uma nave, ou uma nave pousou, você recupera, ali dentro vai ter seres, e você começa a explorar tecnologicamente as naves e os seres, para descobrir o que é aquilo, né? E, claro, transformar em arma. Então, peraí. Parênteses aqui. Em que medida... vamos lá. Esses documentos provam, ou essas revelações que tem soltado aí, indicam, em alguma medida, que isso aí, de fato, rola? Que existe alguém estudando alguma tecnologia esquisita? Então, os denunciantes já falaram os locais onde estão as naves, os seres, já falaram quem estudou. E agora os deputados estão fazendo o quê? O dever de casa de judicialmente indo atrás e obrigando, eles chamam de supina, né? Você obrigar o cara, forçar coercitivamente a revelar essas informações, porque se você pedir para a CIA, não vai sair nunca. Então eles estão supinando lá os caras que é basicamente... intimação, né? Supina é intimação, né? Então, deixa eu... Agora, Daniel, você é o seguinte, olha só. Beleza. Tu vai manjar por que... Pera aí. Por que esse movimento ele tem alguma implicação política, eu imagino. 100%. Né? Porque quem é que tá pondo pra frente? É a oposição? Não, infelizmente, ou felizmente não, curiosamente, depois de me corrigir se eu estiver errado, Rony, me parece que é bipartidário. Os dois partidos estão patrocinando essa brincadeira aí. O Trump tá achando disso? Isso é maior ponto positivo desse assunto, é que tudo assunto tem divisão. Esse assunto, raro assunto que os caras, desde lá de 2017... Rolou um consenso, né? Em 2017 era Marco Rubio, que hoje é o braço direito do Trump, secretário de Estado, junto com a Kirsten Gillibrand, que é do Partido Democrata, poderosíssima, junto com o Chuck Schumer, que é o mais velho senador antigão de todos que está no Congresso hoje e é democrata. Então, assim, isso é um ponto positivo que os partidos vieram juntos. Interessante. Mas tem uma questão política, não no sentido política partidária, no sentido de jogos de poder. Tá. Acima dos partidos. Existe. Tá. Vamos lá. Qual que é a posição do Rubio e do Trump nessa matéria? Ambos querem que isso seja revelado.
O Marco Rubio já tinha participado de um documentário, né, antes dele virar secretário de Estado, falando positivamente. O Marco Rubio era do Comitê de Inteligência do Senado, né? O Comitê de Inteligência do Senado é um comitê que tem informações privilegiadíssimas, que é como se fosse assim o maior acesso que o sistema público tem de projetos secretos, né? Que eles chamam de Special Access Programs, né? SAP. Então esses projetos assim, eles são completamente secretos, muitas vezes passa por fora da presidência, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, e a galera tá descobrindo que aí tem uma coisa interessante, né? Porque muitos militares e civis que participavam desses projetos, que assinaram um termo de sigilo e tal, dizendo que se ele revelasse ele ia ser preso, eles agora estão descobrindo que, como o projeto é secreto, e se é secreto é ilegal, ele não pode ser preso por um negócio que não existia, entendeu? Então aí eles estão criando toda uma legislação, já até o Stephen Greer e outros ufólogos lá estão escrevendo para o Trump, já pronta ali medidas provisórias ou ordens executivas, para que ele possa autorizar esses denunciantes, esses whistleblowers que eles chamam, para dar um salvo-conduto pro cara. Irmão, o projeto que você estava é secreto, não existia oficialmente. Então pode falar o que você quiser. Eles podem até querer te matar, mas te prender não vai ser. Então ele tá tentando dar uma segurança para os caras que participaram desses projetos para falarem, porque era tão secreto que era ilegal nesse sentido, ou clandestino. São projetos clandestinos. Agora, a grande briga é que ali eles têm acesso a certas tecnologias de propulsão, de energia, que se fosse do conhecimento público, a gente nunca mais ia precisar pagar conta de luz. Perfeito. Essa que é a raiva Tô que o cara fica, entendendo. entendeu? A próxima coisa que eu ia perguntar é a quem interessa manter isso escondido, né? Quem tá mantendo escondido é o quê? O Serviço Secreto Americano. São vários serviços, né? Existem 16 agências de inteligência que a gente conhece, deve ter outras que a gente não sabe. Mas, por um lado, você tem aquela questão do impacto na opinião pública ou na visão de mundo, na cosmovisão da sociedade. Por exemplo, não sei se você ouviu falar nisso. Teve um deputado que teve acesso a uma parte desses documentos que estão para ser revelados, e ele é cristão, e ele ficou escandalizado com o que ele viu. Ele reuniu um grupo de pastores de grandes igrejas e falou: vocês têm que preparar a explicação que vocês vão dar para suas ovelhas, para os cristãos aí, porque senão os caras vão xaropar. Porque o discurso que está vindo é o seguinte: os alienígenas que inventaram essa história de religião só para dominar a humanidade, então Deus não existe Jesus, isso é tudo mentira. E então, como é que o povo recebe isso? Então, se a informação vai por essa linha, tem gente que fala: pô, cara, se é isso, é melhor não revelar não, senão a galera vai entrar em parafuso. Então, por um lado tem isso. Por outro lado, tem os caras que querem que o povo continue pagando conta de luz e botando gasolina no carro. Porque se você está falando de propulsão ali que é renovável e gratuita, você nunca mais vai precisar gastar dinheiro com combustível. Não só isso, você tendo energia gratuita no mundo, você acabaria com a pobreza até, né? Você vê a situação que está agora em Cuba. Cuba hoje declarou que acabou total o petróleo. Eles estão na escuridão total. Blackout, a galera tá na rua lá pedindo socorro, porque o Trump fez um bloqueio e ele não tem energia para nada, né? Então tá lixo na rua, uma confusão do caramba. Então, resolveria um problema desse. Então tem gente que não quer que seja revelado pelo impacto mental, psicológico, pensando na psicologia social, na ordem social, para o pessoal não ficar escandalizado, sem chão, sem rumo. Por outro lado, há um interesse que certas tecnologias não sejam liberadas para manter o povo dependente do petróleo, de pagar conta de luz e pagar posto de gasolina, né? Então, e tem uma questão também. Muita gente pergunta assim: pô, mas o Trump não tem a credencial top secret, pode liberar tudo? Pode, porém é o seguinte, cada projeto tem lá um marco top secret e uma lista de pessoas que podem acessar aquele projeto específico. Então não é porque sou presidente, eu tenho top secret que eu posso acessar tudo. Eu posso acessar aqueles projetos top secret que o meu nome está na lista para acessar aquilo. E tem vários deles que não interessa o presidente, para ele ficar só 4 anos, eles consideram que o presidente é um cara temporário. Pô, daqui a 4 anos ele vai sair, vai vir outro, então não interessa, esse projeto de 10 anos, não interessa esse cara saber disso. E nem precisa, talvez. E aí o que acontece? Tem até um cara chamado Timothy Taylor da NASA. Cara, será que existe alguma coisa no Brasil que é assim, transgovernante? Tipo, além de quem tá no poder? Porque eu não consigo